Atos capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: havia, porém, um homem chamado que? Ananias, que com a sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-lo, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para quem? Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. A Bíblia vai dizer que um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo em um lençol e o levaram para fora, depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito Santo do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram o seu corpo para fora e o sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja, de todos que souberam desse acontecimento. O tema de hoje que eu quero ministrar para vocês é um ambiente de temor. Repita comigo: ambiente de temor. Feche os olhos comigo, Espírito Santo de Deus. Assim como o Senhor tem falado aos nossos corações, tem ministrado essa palavra ao meu coração, que Teu Espírito possa vir ao encontro de cada um nesse momento, que o Senhor abra a mente deles, o coração deles para a revelação da Tua palavra, e que possamos ser tomados pelo Teu Espírito a cada palavra dita aqui, Senhor. Nós queremos e eu quero viver atos, Senhor, a descida do Espírito Santo, a manifestação do Teu Espírito sobre a nossa igreja, e eu creio que o Senhor vai tocando o coração de cada um enquanto a palavra for ministrada, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Amados, pode se sentar. Preste atenção, uma coisa muito importante: existem 2 características cruciais na época da igreja primitiva, 2 coisas que não se abria mão, Damiana, que era o que? Oração e jejum. É o que? Oração e jejum. Antes da descida do Espírito Santo, a Bíblia vai contar para nós que em Atos capítulo 1, os apóstolos ali estavam discutindo e escolhendo alguém para ficar no lugar de Judas, que já não estava mais entre eles. E a Bíblia vai dizer para nós em Atos 1, 26, que eles fizeram o quê? Eles tomaram uma decisão à sorte. Então escolheram Matias. Só que isso foi antes da descida do Espírito Santo, porque após a descida do Espírito Santo, tudo que eles decidiam era com base em oração e em jejum. Tanto que Atos capítulo de número 13, verso 2, vai dizer que certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse. Logo, a oração e jejum é uma porta aberta para que o Espírito Santo manifeste sobre a vida do crente. Por isso que os discípulos tinham a prática, e era essa característica da igreja primitiva na época, oração e jejum. E uma igreja que ora e jejua, cria um ambiente de temor. Guarda isso. E qual é o resultado de um ambiente de temor? Bom, Atos capítulo de número 2, verso 43, diz que havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Aonde a presença do Senhor está, aonde é o temor do Senhor, milagres e maravilhas acontecem. O mover do Senhor toca aos nossos corações de forma sobrenatural. E o que eu quero que você compreenda é que, antes de lermos esse texto,
o ambiente era um ambiente de temor. De uma tal maneira que a segunda coisa que eu quero que você compreenda é que nós não temos como ler Atos capítulo 5 sem olhar os versículos anteriores. Quem está comigo na escola dominical sobre Bíblia, vocês sabem muito bem que a gente sempre tem que ler os versículos anteriores. E Atos capítulo 5 não pode ser lido sem você ir para o capítulo 4 no verso 32. Você pode ir lá comigo, Carlão, por favor? Atos capítulo de número 4, verso 32. Olha que interessante. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Estavam unidos em coração e mente, é um propósito só, é uma visão dos apóstolos, é um direcionamento que todos tinham em comum. Não se consideravam donos dos seus bens, de modo que partilhavam o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Verso 34. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. Você pode ler o verso 36, o que diz bem alto? Verso 37, você pode ler bem alto? Veja bem, nós estamos num ambiente de temor. Nós não podemos ler o capítulo 5 sem ler primeiro o capítulo 4. No capítulo de número 4, está falando que o ambiente ali era um ambiente de muito temor. E aí ele faz uma citação de um homem chamado Barnabé, que significa filho do encorajamento. E o que aquele homem faz no capítulo 4, verso de número 37? Ele vendeu um campo que possuía e entregou dinheiro aos apóstolos. Então, um ambiente de temor, o ambiente da presença de Deus, existem sinais e maravilhas. Pessoas são tocadas, pessoas são mudadas, as coisas acontecem de forma sobrenatural. Mas algo que eu acho incrível é que nós estamos dando a menção aqui, Lucas está fazendo a menção de Barnabé, que ele era um levita, da tribo de Levi. E você sabe o que é fascinante? Aquele homem adentra aquele local e ele toma uma decisão: eu preciso vender o meu terreno e dar para a igreja. Por que ele faz isso? Porque lá em Números capítulo de número 18, a gente fala números várias vezes, né? Números capítulo de número 18, lá no verso 23, Deus vai dar umas orientações para os sacerdotes e para os levitas. Quanto aos sacerdotes, quanto aos levitas, Deus vai dizer, lá no verso 23, portanto, os levitas não possuirão quaisquer propriedades em Israel. Isto é uma lei a vigorar permanentemente entre vós, porque os dízimos do povo oferecidos ao Senhor perante o altar pertencer-lhe-ão. Será isso a parte a que tem direito. É por essa razão que não necessitarão de ter a posse de qualquer propriedade. Então, quando Atos capítulo de número 4 menciona que naquele local tinha um homem chamado Barnabé, que no meio do temor do Senhor, aquele homem vende seu terreno, entrega para a igreja primitiva, está dizendo que aonde o temor do Senhor habita, existe obediência. Existe obediência. A lei é que ele não podia ter nada de posse, então ele abençoa a igreja, porque aonde tem o temor de Deus, milagres, maravilhas e obediência. Agora veja, entendendo esses dois pontos, agora nós podemos entrar no capítulo 5, porque no capítulo 5 vai contar para nós algo importante. Vai falar sobre um homem chamado Ananias, que diante daquele ambiente de temor, ele também toma uma atitude como a de Barnabé. E Ananias não era levita. Ananias vai, ele vende um terreno,
E a Bíblia vai dizer para nós que em um determinado momento ele pegou aquele dinheiro e ele disse: será que eu preciso dar de fato para a igreja? E aí ele, com dúvida em seu coração, em sua mente, ele conversa com a sua esposa, porque a Bíblia vai dizer para nós, se você acompanha comigo no verso 2 de Atos 5, ele pede a aprovação da esposa. Não sei como ali está apresentado no data show, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Quer dizer, olha, a mulher também estava ciente disso, mas a minha versão, ela diz que, mas com a aprovação da esposa, logo, a esposa também tinha que tomar uma decisão. Olha, meu amor, no meu coração, eu sei que, pela obediência, eu tenho que dar metade, mas eu tomei uma dúvida de dar essa outra metade. É muita coisa, mas como dito, Atos capítulo 4, aonde o temor do Senhor está, aonde a presença de Deus está, ali, eles sabiam que tudo que eles tinham era de Deus. Mas esse homem, junto com a sua esposa, toma uma decisão: a gente dá tudo, metade, dá outra metade, ou a gente dá, o que a gente faz? E eles tomam uma decisão, e a mulher, que eu não sei o que passava a mente e o coração, aprova a decisão do marido. Ela aprova a decisão do marido. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O ambiente de temor é uma escolha do teu coração. Eles estavam no ambiente de temor, mas o seu coração não tinha temor. Eles estavam em lugares em que existiam milagres e maravilhas, mas no coração deles não havia o mesmo temor. Porque se houvesse, eles teriam dado com amor. Mas o coração pesou, porque está falando de dinheiro. O Autorier tem uma frase fascinante que ele diz que o dinheiro é a religião de todo mundo. E aquilo pegou ele de uma tal maneira que ele toma uma decisão com a sua esposa. Logo, o ambiente de temor é uma escolha do seu coração. Deus diz para o povo que estava no Egito: eu vou fazer sinais e maravilhas, pragas, a bola de nuvem de fogo, vou abrir o mar para vocês, para mostrar quão poderoso eu sou para contigo. Mas isso quer dizer que eles confiaram no Senhor para tomar a terra prometida? Não. Porque mesmo que você veja, mesmo que esteja ao seu lado, isso não quer dizer que o seu coração vai receber tudo. Por isso que eu oro antes de pregar: Senhor, que teu Espírito abra o coração desse povo, abra a mente desse povo, para que eles possam reter o máximo da tua unção, para que o coração se converta diante da sua presença. E aqui está um casal que estava diante de um ambiente cheio de temor do Senhor, mas cujo coração não estava aberto para esse temor. O pecado de Ananias e Safira não era ter guardado, mas o único pecado deles é porque eles deram uma impressão de que eles deram tudo. Fraude é pecado. Fraude é pecado. Eles chegam e dizem: eu vou dar ou não vou dar? Olha, eu vou dar metade. Mas a metade é muita coisa, então eu vou dar uma parte dessa metade. E quando eles deram a oferta, eles sabiam que era mentira. Eles sabiam que eles estavam fazendo algo errado. E aí que está o pecado. Fraude é pecado. E aonde o temor do Senhor está, Carlão, pecado não prevalece. Aonde o temor do Senhor está, pecado não prevalece. Um ambiente de temor é um ambiente de santidade, é um ambiente de glórias e maravilhas, é um ambiente da manifestação do Espírito Santo de Deus, e não pode habitar pecado. E a Bíblia vai dizer que quando aquele homem vem a falecer, um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Mas esse temor não foi de medo, como muitos às vezes pensam. Esse temor foi de entender: nós estamos num ambiente que a manifestação do Senhor é presente, e aonde Deus está, não pode sobreviver, não dá. Ambiente de temor, fraude não dá. Ambiente de temor, pecado não fica em oculto. Ambiente de temor, Deus se manifesta. Foi o Espírito Santo que falou: Pedro, chama esse casal. E uma das coisas que eu acho fascinante é que, quando a gente lê esse texto, imagina como é que foi depois da oferta, né? Você vai dar temendo, né?
Imagina dar oferta depois disso. Você vê um cara que acabou de morrer, a esposa que acabou de morrer por ter dado uma oferta que foi mentirosa, fraudaram. Imagina eu e você na hora de ofertar naquele momento. Dá até medo. Eu penso, caramba, se eles que roubaram morreram, será que eu estou dando de coração? Será que eu estou sendo verdadeiro? Mas o meu foco aqui é temor, é criar um ambiente de temor. Eu quero criar um ambiente de temor onde sinais e maravilhas acontecem. Você crê nisso, amém? Eu creio, essa é a minha expectativa, eu tenho orado muito por isso. Só que existe um problema, o que nos impede de viver as experiências sobrenaturais? Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas quando a gente lê o livro de Atos, uma das coisas que surgem é: por que a gente não vive os sinais e maravilhas que acontecem no livro de Atos? Eu aprendi na faculdade que isso era porque foi em um momento, e que foi um ato que nunca mais vai acontecer. Conformidade, de forma alguma, porque a Bíblia vai dizer para mim que sinais e maravilhas fazem parte daqueles que creem no Senhor. E se eu creio no Senhor, eu sou movido pela fé, e Cristo me ensina que eu posso impor as mãos, a pessoa há de ser curada. Cristo nos direciona que podemos orar para a montanha se mover por meio da fé no Espírito, e as coisas vão de acontecer. Então, quais são os sinais de que nós somos de Deus? A autoridade do Espírito Santo, poder que emana do Senhor. Tanto que Paulo vai dizer, olha, o Evangelho é poder, é algo sobrenatural, não tem explicação. Como é que uma sombra cura alguém? Misericórdia, isso é muito forte. É bíblico, dá para acontecer? Dá, mas eu preciso criar um ambiente de temor. E duas coisas atrapalham o ambiente de temor, e o primeiro dele é doutrina estranha. Repita comigo, doutrina estranha. Veja, um ambiente de temor é um ambiente de justiça. Um ambiente de temor é um ambiente de justiça. No século II, um homem chamado Marcião, já ouviu falar mais em Marcião? Marcião, em 85 depois de Cristo, começou a entrar na igreja primitiva, e ele começou a criar uma ideia, um conceito, Belo, que era o seguinte: o Deus do Antigo Testamento parece que é totalmente diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, ele é muito vingativo, ele se ira muito rápido, mas o Deus do Novo Testamento, em Cristo Jesus, ele é muito amoroso. Oh, Jesus, é muita graça, é muito amor para dar, é uma coisa maravilhosa. E ele queria tirar o Antigo Testamento da Bíblia, ele queria desfazer de tudo. E aí existe então o conceito do marcionismo, que é a ideia de que o Deus, o Jesus do Novo Testamento é totalmente diferente do Antigo. E isso predomina até hoje dentro das igrejas, isso no século II. Como assim, pastor? Simples, existem pessoas que dizem, ah não, pastor, olha só, Jesus é diferente de Deus no Antigo Testamento. Que doideira, isso não existe. Jesus vai dizer em João capítulo número 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Então essa visão de que o Deus do Antigo e do Novo são diferentes, isso é um absurdo. Mas é um conceito que existe dentro da igreja, adentrou dentro da igreja, e muitas pessoas defendem isso a ferro e fogo. Só que Atos capítulo 5 quebra totalmente essa falsa doutrina, porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento, que diz que sede santos porque eu sou, e aonde há o temor do Senhor não pode habitar o pecado, não pode habitar o pecado. E ali Ananias e Safiras morrem porque eles cometeram um pecado, uma fraude. Eles cometeram uma fraude. No ambiente de temor e santidade, o pecado não tem vez. Quando o ambiente é de temor, mas permitem que o pecado prevaleça, Jesus vai fazer a mesma coisa que Deus fez no Antigo Testamento. A Bíblia conta para nós, eu gosto muito dessa explicação de João, que você não vai encontrar nos outros evangelhos. João é o único que comenta que quando Jesus adentrou o templo, e ele viu o que estava acontecendo, João é o único que comenta, lá no capítulo 2, verso 15, que tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas.
João é o único que comenta que Jesus, ele fez um açoite de cordões. Quer dizer, não é algo que ele instalou e apareceu como os peixes, não, ele sentou, ele construiu, é que eu não tenho uma imagem para mostrar para você que instrumento é esse, ele fez, preparou, e ele foi para dentro do templo, meu amigo, cheio de ira, porque aqui é casa de oração, e olha o que vocês fizeram com a casa de oração, estão usurpando o templo do Senhor. Então quando as pessoas falam, pastor, mas Jesus, ele é muito manso, é diferente, Jesus foi manso aí? Quebrou tudo, virou tudo de cabeça para baixo, porque no templo do Senhor, no lugar de santidade, de temor, não pode abundar o pecado, não pode abundar o pecado, aonde há santidade, o pecado não tem vez. E aí eu me deparo com isso, eu fico perguntando, doutrina estranha, torna um ambiente de temor, num ambiente religioso, e a religiosidade acaba com o mover do Senhor. Por que a gente não vê hoje mais sinais e maravilhas? Porque a religiosidade tomou conta de muita gente, muitos corações estão tomados de religiosidade, e poucos buscam intimidade e temor na presença de Deus. Mas eu oro muito, irmãos, e oro com muita força, e jejuo muito, para que a nossa igreja fique cheia de temor do Senhor, para que este seja um ambiente de glória e manifestação do Santo Espírito de Deus. E a minha oração é que eu tenho feito, falo, Senhor, eu não quero viver algo sobrenatural na segunda-feira, eu preciso ver isso, os cultos de quinta, os cultos de domingo, eu preciso quebrar isso aos poucos. Mas um ambiente de temor, no lugar onde pessoas são religiosas, gera um atrito, gera confusão, porque quem é religioso não aceita, mas quem está com o coração aberto é tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que atrapalha o temor do Senhor é o fogo estranho. Repita comigo, fogo estranho. Como eu disse para vocês, o ambiente de temor é um ambiente de justiça. Veja, a Bíblia vai contar para nós que os filhos de Eli adentravam o templo e roubavam as coisas ali, faziam coisas que Deus detestava, a tal ponto que Deus falou para Samuel, Samuel, avisa para Eli, que os filhos deles, eu vou tirar a vida deles, e muito tempo depois, os filhos dele vieram a falecer. Melhor ainda, vocês também vão se lembrar dos dois filhos de Arão, cujo nome era Abinadab, e o outro era quem? Abiúbe. Olha que interessante, a Bíblia vai contar que eles entram ali no tabernáculo com fogo estranho. O que Deus faz? Deus colhe a vida deles, Deus tira a vida deles. Então como que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo? Porque quando Ananias e Safiras adentram e usurpam da presença de Deus, onde está o temor, o que Deus faz? Tira a vida deles também, porque é onde tem ambiente de temor, o pecado não vai avançar. Onde tem temor, a conversão. Onde tem temor, tem vitória contra vício. Onde tem temor, as pessoas são curadas. Onde tem temor, o Espírito Santo se manifesta. Onde tem temor, as pessoas correm para esse lugar. E eu não vejo a hora de ver pessoas correndo para essa igreja e não ter lugar para sentar, porque o temor do Senhor vai prevalecer nesse lugar. Mas olha que interessante, o fogo estranho não prevalece onde há temor do Senhor. O pecado, o adultério, a mentira, a inveja, nada disso prevalece onde há o temor do Senhor. Por isso eu não me surpreendo quando alguns discípulos chegam para Jesus em João capítulo 6 e eles olham, é difícil de seguir esse homem, não dá para seguir, não dá para andar com esse homem, e eles começam a abandonar Jesus. E esse foi um texto, uma vez que eu li esse dia aqui, eu fiquei em crise. Como que os discípulos abandonaram Jesus? Parece uma loucura, a gente quer estar perto dele e eles perto, saíram de perto, porque o ensinamento de Jesus não agradou eles, porque ambiente de temor é um ambiente de santidade e não de pecado. O que a igreja primitiva tinha era que tudo que eles tinham era de Deus, era de Cristo. Jesus morreu por nós na cruz, então tudo era do Senhor. Mas uma coisa me surge aqui, pastor Mazinho, eu queria que alguém me respondesse. Preste atenção.
os filhos de Eli adentram ao templo, usurpam o templo, e Deus recolhe eles anos depois. Mas os filhos de Arão adentram o templo com fogo estranho e automaticamente vêm a falecer. Por que os filhos de Eli demoraram anos para falecer, pecando diante do templo, e os filhos de Arão morreram na hora? Por que para um foi demorado e para outro foi na hora? Já se perguntou isso? Por quê? Por que no templo um demorou anos e cometeu várias atrocidades e demorou tempo para morrer, enquanto no outro, como um sopro, veio a falecer? O que acontece, irmãos? No templo de Eli, o sacerdote, que era o próprio Eli, já tinha perdido a visão faz tempo. O coração dele já não estava em chamas pelo temor do Senhor. A Bíblia diz que quando Ana estava chorando, ele olha e fala assim: essa mulher deve estar bêbada. O coração dele não era um com o pai. E por isso que quando os filhos deles usurpam dentro da casa do Senhor, e a Bíblia diz que Samuel exorta ele, Samuel diz, Deus fala para Samuel, e Samuel exorta dizendo: olha, poxa, você não corrigiu seus filhos, você perdeu a autoridade. E eles morrem anos e anos depois, porque Eli perdeu a visão. Mas no tabernáculo, onde os filhos de Arão morreu, você sabe quem estava lá? Um homem que falava face a face com Deus, um homem que era cheio do temor de Deus. A Bíblia diz que Moisés era tão íntimo, que quando Deus vinha sobre a tenda, descia uma nuvem sobrenatural, porque aonde há temor, onde o líder tem temor, onde você na tua casa tem temor, a presença de Deus prevalece naquele local, e ali Deus traz paz, ali Deus revela as coisas. Quando você sendo mãe, sendo pai, quando você busca uma vida de temor, a sua casa se torna um ambiente da glória de Deus. E ali o filho, a filha, a esposa, o marido, automaticamente são levados a uma mudança. Eu sempre aprendi que o que está em oculto será revelado, mas quando eu aprendi isso, tinha uma ótica de medo, né? Vai aparecer aí, fica esperto. É mais na ideia da fofoca do que na ideia do temor. O que Deus diz com isso? Deus tocou no meu coração e disse assim: Fernando, quanto mais temor tiver no seu coração, tudo que acontece ao seu redor contra você, o Senhor te revela. Não é na ideia da fofoca, mas é para te mostrar quem Ele é e quem são seus inimigos. Não para que eu seja contra eles, mas para que eu ore por eles, porque a Bíblia diz que a guerra do Senhor, a batalha do Senhor não tem a ver comigo. O meu papel, o meu posicionamento é orar, é o que Moisés faz. Os filhos de Arão morrem na hora, porque naquele local tinha um homem, um sacerdote, um homem de Deus que falava face a face com o Senhor. Por que Ananias e Safira morrem na hora? Porque aquele local era um lugar cheio do temor do Senhor. Sinais e maravilhas aconteciam, uma multidão de gente se convertiu, pessoas falando em línguas, pessoas recebendo a bênção da paz, a bênção do poder, coisas sobrenaturais aconteciam. E aonde o temor do Senhor está, o pecado não pode prevalecer. E eu creio em nome de Jesus que a nossa igreja vai ser uma igreja cheia do temor do Senhor, amém? Talvez vocês vão me dizer: pastor, mas aí é complicado, porque na igreja que a pessoa se transforma, a pessoa deixa de ser pecador e passa a ser santo. Isso é verdade, isso é verdade. Mas eu quero te ensinar uma coisa, preste atenção. Uma pessoa se converteu, está na igreja, mas se ela não vencer o vício dela, se ela não lutar contra o vício dela, se ela não lutar com o orgulho dela, ela vai estar dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão na vida dela. Porque se Jesus disse que Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. E se nós podemos vencer, nós temos que ir contra o nosso pecado, os nossos vícios, e começar a destruí-lo dentro de nós. Porque se a gente não mata a carne, não mortifica a carne mata a gente. Mas há um ensinamento, mais uma vez uma doutrina falsa, dizendo: olha, você não é Jesus,
Por isso que você não consegue vencer o pecado, pelo contrário. Jesus morreu na cruz e disse que eu tenho autoridade no nome dele para calar a boca de serpente, pisar em serpente, calar a boca de leão. No nome dele coisas sobrenaturais acontecem. Como é que eu não posso lutar contra um desejo meu carnal? Claro que dá. Mas a gente coloca um conceito de conformidade, mas preste atenção, o temor do Senhor não gera conformidade. No temor do Senhor, nós somos levantados todos os santos dias para nós guerrearmos, temos uma vida maravilhosa, uma vida de alegria, uma vida cheia da presença do Senhor, em que o Espírito Santo sobrevém sobre nós. E aí o que eu quero que você entenda é, pastor, mas calma aí, então quem vive no pecado, o que acontece é que quem está na presença do Senhor, onde o lugar é de temor, onde a igreja tem o temor, quem está aqui em busca de não vencer o seu pecado, não continua nessa igreja. E não sou eu que digo isso, é o próprio espírito dela que não vai se sentir bem. Quer ver uma coisa? Pega um viciado em cigarro, vamos tomar um café, e aí ele vai falar o seguinte: pastor, eu prefiro ir no restaurante que eu consiga fumar do lado de fora, porque se você me colocar num restaurante fechado e eu não conseguir fumar, eu não vou conseguir tomar café. O que ele vai preferir? Um lugar que ele possa fumar, sim ou não? A Bíblia vai dizer, creio eu em Timóteo, se não me engano, que diz o seguinte, que por causa do pecado, eles iriam escolher falsas doutrinas que viessem acolher o coração deles, que amaciassem eles, que dissessem, continua pecando, não tem problema não. Pessoas escolhem ensinamentos errados para justificar as suas causas. Mas talvez você me diga, pastor, está sendo muito radical dizer que as pessoas não vão ficar. Bom, abre comigo o Salmos de número 1, verso 5. Olha como que a minha versão vai dizer, ou que o salmista vai dizer. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento. Mas esse não é o ponto que vem depois. Nem os pecadores na congregação dos justos. Quantos são justificados aqui em Cristo Jesus? Dá uma glória a Deus. Na congregação dos justos, aqueles que são viciados no pecado não conseguem ficar. Não porque a gente é mau, porque aonde a santidade de Deus está, o temor de Deus está, se a pessoa não abre o coração para mudança, a pessoa não se sente parte daquilo. Como eu disse, aonde há temor, há obediência, e se você não quer obedecer, automaticamente você não se sente parte. É bíblico. Porque é o que o salmista está dizendo, os pecadores não terão lugar entre os justos, porque onde a justiça é levantada, o ímpio não permanece na congregação dos justos. Isso não sou eu que diz, é a Bíblia que nos revela. E aí, irmãos, eu quero terminar dizendo para vocês que quando eu me deparo com Ananias e Safira, eu estou vendo um ambiente cheio do temor de Deus, cheio do temor de Deus. Onde as pessoas são tocadas, onde as pessoas se convertem, onde as pessoas dizem como Barnabé, olha, eu tenho um terreno, mas eu quero viver na obediência, eu quero continuar vivendo isso, eu vou lá e vou vender e vou dar tudo que eu tenho sim, porque Deus tocou o meu coração, eu quero esse ambiente de glória, de temor, de milagre, de sinais e maravilhas, porque uma vez eu aprendi, aonde tem pão tem gente, aonde tem pão tem gente, aonde tem temor tem uma multidão de gente também. É por isso que uma multidão se arrastava diante de Jesus, seguia Jesus, porque onde o temor está, onde a presença está, ali tem gente querendo ficar. E aí, irmãos, eu termino dizendo para vocês o seguinte: quantos aqui querem um coração cheio do temor do Senhor? Porque começa aqui, porque se eu tenho um ambiente de temor aqui dentro, eu tenho um ambiente de temor dentro da minha casa. Se eu tenho um ambiente de temor aqui dentro, eu torno a minha igreja um lugar cheio do temor do Senhor. E eu oro em nome de Jesus para que a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres cheios da presença de Deus. Você sabe que essa semana, e por cá termino, me chamou muita atenção um texto bíblico de Lucas capítulo de número 12. Eu estava orando, falando, Senhor, vai enchendo a nossa igreja, vai enchendo as pessoas do Teu Espírito, e graças a Deus eu tenho visto resultados maravilhosos. Domingo mesmo, ministrando pela parte da manhã, o Espírito Santo foi me mostrando algumas questões que estavam sendo quebradas aqui.
E na segunda-feira eu recebi a mensagem de um irmão que me deixou assim, irmãos, eu quase quis soltar fogo de artifício. Que ele falou assim: pastor, aquela palavra mexeu comigo. Eu falei: Jesus amado. E eu não sei se vocês viram o vídeo que eu mandei no grupo sobre o perdão. É ou não é um negócio impactante? É um negócio que quebra a gente. Ele falou: pastor, aquilo está mexendo comigo. Eu falei: glória a Deus. Depois, na terça-feira, uma outra pessoa me mandou uma mensagem dizendo: pastor, eu estou orando, eu estou buscando mais do Espírito Santo, eu estou tendo sede para buscar. Eu falei: glória a Deus. Aí ontem, uma irmã mandou uma mensagem que eu fiquei muito emocionado. Ela tirou foto de um cantinho que ela tem orado. E ela disse: pastor, desde domingo, eu tomei esse canto para ser o local onde eu estarei orando e falando com Deus todos os santos dias. Eu tenho buscado, eu tenho tido sede, e eu creio que a minha casa e eu vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ambiente de temor. Mas você sabe o que mexe comigo? É que a Bíblia vai dizer para nós em capítulo 12, que Jesus ele chega, ele vai dizer o seguinte: eu vim para incendiar a terra, eu vim trazer fogo do Espírito Santo na terra, e gostaria que já estivesse em chamas. O desejo do Senhor é que nós sejamos cheios de Deus. 42, cheios de Deus. E olha que Jesus está dizendo: eu vim, capítulo de número 12, verso 49, desculpa, eu vim, vim lançar fogo sobre a terra, e que mais quero, se já está aceso. Jesus quer te encher do fogo de Deus. Você crê nisso, amados? Cheio do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres tomados pelo Espírito, orando e trazendo a unção de Deus. Na segunda-feira, a irmã Maria, né? A irmã Maria teve um momento cheio do Espírito Santo, não foi, benção? E eu peguei a irmã Maria, traga-se fogo no fulano. Mas pastor, eu não sei orar direito. Você não entendeu. É algo que Deus coloca no teu coração, porque o seu temor leva o outro coração à conversão. A pessoa também fica quebrantada da presença do Senhor. Então, quanto mais eu e você estivermos cheios do temor de Deus, você sabe o que acontece? As pessoas aos nossos redor começam também a ser cheias da presença do Espírito Santo. Então eu oro para que essa igreja seja cheia de temor. Eu quero convidar você a se colocar de pé junto comigo e dizer para o Espírito Santo ser bem-vindo na sua vida. Eu quero um ambiente de temor. Senhor, se há algo em mim que eu tenho feito de errado, como Ananias e Safira, em nome de Jesus, eu clamo nesse momento que eu peço perdão, eu me arrependo, porque aonde a presença do Senhor está, ali há o temor, a santidade. E se algo que eu tenho feito de errado tem atrapalhado, Senhor, o seu mover, Senhor, eu me arrependo, porque eu quero experimentar algo novo na minha vida. Eu quero experimentar um mover sobrenatural, porque eu creio, irmãos e irmãs, que esse lugar vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer para nós. Eu creio nisso. E eu não creio porque é uma falácia, eu creio porque é Cristo que me promete, que aonde há temor, ali se manifestam sinais e maravilhas, conversões inúmeras, pessoas sendo tocadas e tomadas. E eu não digo por mim, eu digo por você. Eu digo, Débora, que quando alguém entrar aqui, você vai orar por essa pessoa, e essa pessoa vai se converter, vai cair em prantos, porque você está cheio do temor do Senhor. Eu digo que pessoas talvez adentrem aqui com dores de cabeça, e quando a Cida orar por essa pessoa vai ser curada. E talvez você me diga: mas pastor, o Senhor é muito visionário. Não, eu tenho certeza de quando nós estamos na presença do Senhor, tomados pela presença do Senhor, o Senhor faz coisas maravilhosas. Então feche os seus olhos nesse momento, Espírito Santo de Deus. Eu quero te agradecer por esse lindo e maravilhoso dia. Eu quero te agradecer, Senhor, porque desde o momento a qual chegamos aqui, o Senhor tem sido a nossa prioridade. O Senhor é o motivo a qual nós estamos aqui. A cada canção ministrada pelo pastor Mazinho, que gerou em nós um grito, uma expectativa cheia da tua unção, Senhor, em que o nosso coração ficou cheio de ti, Pai. Nós cremos que o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais através dessa igreja, através da nossa vida, Senhor. Eu creio que o seu temor, Senhor, pela tua presença, vai nos levar a adentrar na nossa casa, e ali a sua presença vai habitar sobre nós. Mas Espírito Santo de Deus, nós queremos que os pecadores não saiam daqui, mas que eles se quebrantem em coração.
Abra o coração desses homens e mulheres para que eles compreendam que há algo muito maior, há uma visão que vem dos céus, há o mesmo interesse, o mesmo desejo, que é conhecer mais do Senhor, fazer o ID, pregar o Evangelho a toda criatura. Senhor, nós cremos na manifestação do Seu Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus vai tomando o coração de cada um de nós nessa noite, e que possamos ser cheios do Espírito Santo, cheios do Teu temor, cheios da Tua unção. Nós cremos no poder do Seu santo nome, e não há em nós, Senhor, dúvida alguma, que aonde o temor do Senhor está, ali coisas maravilhosas vão acontecer. Nós não queremos ser uma igreja religiosa, que anos passam, pastores mudam, e nós estamos acostumados com o que temos. Pelo contrário, Senhor, nós queremos ser uma igreja cheia do Seu temor, em que seremos movidos por oração, seremos movidos por jejum, e Deus há de revelar coisas poderosas em nossas vidas. Assim nós oramos e cremos, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Você crê nisso, amados? Sim ou não, amém?